Beleza. Mas vamos lá, bom te ter por aqui, bom a gente começar. Agora a gente quer saber como é que a gente pode fazer para trazer a realidade de Rio Verde e ver as coisas que realmente vocês querem atuar. Você chegou a dar uma verificada, Nini Márcio, quais são as ações que a gente pode pegar, se a gente vai mexer com fronteira agrícola, com método produtivo, com ação para administração pública, inovação em escolas, inovação, como é que vocês estão querendo isso dentro do cluster de desenvolvimento econômico? O que vocês pensaram aí para a gente já ir atrás? Refleti muito sobre o que você falou na semana anterior. E aí? Obrigado vocês pela oportunidade de a gente falar disso novamente. Bom, Confesso que ainda vamos precisar de ajuda para poder definir, tá? Uma visão externa para nos ajudar nessa escolha. Entre as principais, bom, primeiro tem um ponto que chama atenção. A gente fica querendo fazer ações voltadas ali para o pessoal que já está no nível universitário, para a criação de startups, e às vezes falta densidade na base. Então, olhando, por exemplo, o ranking publicado pelo CLP no ano passado, um relatório do ranking de competitividade dos municípios, a gente fez uma classificação daquele ranking. Eu posso compartilhar a tela com vocês? pode, ou não? pode sim. Pode? Alguém vai Pode. autorizar. Pode sim. Acho que você está autorizado, mas se não, eu te libero aqui. Ótimo. Então, a gente pegou esse ranking de competitividade dos municípios, publicado no ano passado, e a gente fez um comparativo da seguinte forma: nós pegamos aqui qual é o pilar, qual é a fonte dos dados, o ano de referência dos dados, qual é a data de coleta, classificamos em Rio Verde em 3 faixas, em 3 cores, a pontuação de Rio Verde, entre verde, laranja e vermelho, para poder identificar quais as nossas piores notas. Colocamos aqui fizemos uma faixa de corte e pegamos aquilo que está em vermelho. Então, se a gente olhar para cá, e comparamos também, só para terminar essa explanação rápida aqui, qual é o município de referência naquele quesito, naquele indicador, em Goiás, qual foi a nota, qual a posição, e qual é o município no Brasil de referência para aquele indicador. Para poder tentar fazer esse comparativo, porque lá no relatório ele aparece de uma outra forma, né, por pilar, enfim. E aí, olhando aquilo que está ligado, por exemplo, à conectividade, nós temos aqui acesso à banda larga fibra ótica. Nós estamos na posição 224 do Brasil, com 32 pontos nesse indicador. Se a gente olha para acessos à banda larga, posição 217, 35,5. Essa faixa de corte aqui foi arbitrária, né? Assim, a gente fez isso de forma arbitrária, pegou uma faixa de cima, do meio e embaixo. Então, tem outros itens ligados à saúde, ligados à educação, mas pensando em conectividade, pensando em inovação, pensando em colocar em alfabetização digital, ou sei lá, qualquer outro termo que a gente chamar, esses números chamam atenção: acesso, conectividade, acesso à internet. Então, talvez valha a pena, né? E aí, pensando nisso, separamos aqui 3 pontos para conversar. Uma seria levar a internet para as escolas, para a rede municipal. Nós temos 79 escolas da rede municipal, 10 dessas estão na zona rural. Existe um programa federal hoje que está atendendo internet na escola, que está atendendo, mas essa internet que está sendo usada hoje está sendo usada para finalidade administrativa, ela não chega para os alunos efetivamente. Sim. São 24 mil alunos, né, nessas 79 escolas municipais. Vão de 4 meses ali no berçário para a escola, de 4 meses a 12 anos. Vai até o 9º ano na rede municipal. Então, conversando com o secretário, disse: Dani Márcio, nós temos vontade, a gente tem interesse em levar essa internet de fato para os alunos, mas com a velocidade que tem hoje, isso não é possível. Eu sei que a realidade que a gente está hoje é as crianças da rede municipal, elas estão estudando em casa, então essa internet na escola hoje ela não é efetiva, mas a gente espera que no 2º semestre eles já voltem para a sala de aula, então planejar para poder colocar daqui até lá. Uma outra possibilidade, então, assim, qual é a dificuldade? É saber se isso é efetivo, se isso resolve o problema de conectividade, é um ponto que resolve realmente o problema, ou se seria a gente começar, por exemplo, com internet nas praças, parques públicos, unidade básica de saúde, ponto de ônibus, em locais que sejam públicos também, ou se a gente começaria pela escola. Sinceramente, a gente está em dúvida qual seria a maneira que traria mais resultado, que entregar mais resultado de verdade para a população. Como é que vocês estão com as operadoras aí? Quem que atende melhor aí na região de Rio Verde?
TIM, claro. A Claro tem investido mais aqui. Rio Verde, como desligou aquela faixa da TV analógica, acabou que a Claro começou a fazer investimento, que eles chamaram de 4,5G, né? Sim. Depois teve aquela iniciativa que eu falei no ano passado, daquele experimental do 5G, mas é só experimental em 2 pontos que está ligado, no parque tecnológico e numa propriedade rural. É só experimental, então isso não tem nada efetivo para a cidade. Na prática, assim, as operadoras, a Claro, a Vivo, a Oi e a TIM, todas 4 têm sinal na cidade de Rio Verde, todas 4 atendem com sinal 4G, banda larga, fibra, quem trabalha com fibra em residências é a Oi, a Vivo e a Claro. Essas 3 trabalham com banda larga. Estou pensando assim, então primeiro a gente tem que definir qual é a linha de atuação. Então tem várias linhas de atuação que a gente pode fazer. A gente podia, sei lá, que está conversando com a gente está falando em saneamento, que está falando, sei lá, em desenvolvimento humano, em questão social, participação popular e tal. Eu acho que vamos deixar isso para um segundo momento e vamos focar em um ponto que chama atenção para vocês, que é a tecnologia de acesso. Se você, justamente com essa questão da caída da saída da TV digital, a gente tem um outro aspecto, que a gente está entrando no 5G. Então, de repente, se a gente pega essa pessoa aí que está com um protótipo de 5G, a gente pode colocar uma proposta de implementação, de ampliação de 5G como internet das coisas e como transformar Rio Verde em município padrão, que ele já tem 2 bandas de tecnologia, se eles ampliarem a frequência de sinal, essa questão do 5G, ela tem alta velocidade e baixa latência. Então, de repente, a gente podia sentar com esse pessoal para conversar, para colocar uma antena de redistribuição próxima a cada prédio público. Então, eu faço o seguinte, eu coloco a banda de 5G em cima da escola, com distanciamento, tal, sem aqueles problemas de radiação, etc. e tal, mas eu faço com contrapartida disso, a gente entra com projetos de inovação, não de internet, mas de construção de uma cidade digital com plataforma 5G. E a gente entra com um discurso disso como uma plataforma, dizendo assim, que como aqui tem 5G em todas as escolas, em todos os hospitais, em todos os centros administrativos públicos que a gente fez a cobertura de antena, a gente faz um rio de infovia, e depois desse rio de infovia, a gente faz um planejamento de entrada de outros protótipos que precisem de uma infovia para funcionar. E aí a gente pode colocar dentro do ponto de ônibus, dentro dessa estrutura, catraca eletrônica e tal. Então a gente começa, ao invés de fazer uma estratégia de cidade digital de cima para baixo, a gente começa de baixo para cima. Então, a gente fala com essa moça da internet 5G, depois a gente fala com as outras para ver se a gente consegue gerar uma competição positiva e a gente marca uma reunião e cutuca alguém da Anatel aqui em cima para a gente fazer uma pressão disso, porque eles têm metas de implementação de 5G e metas de resultado. E os caras não conseguem saber o que estão fazendo e tal. Então, meio que a gente junta a fome e a vontade de comer. Não tem nada a ver que não vá junto isso aí, mas, tipo assim, a gente já resolve isso e aí a gente vai vendo coisa, porque depois eu preciso te colocar para cooperar internacionalmente. O que eu acho que a gente podia pegar? A gente faz essa entrada e fala que se a gente vai entrar num processo de cooperação internacional com o município de Lisboa nem está sabendo disso aí, mas eles têm um projeto de construção de um vale de silício local. E para esse vale de silício local precisa ter infraestrutura. Aí eu coloco vocês para conversar com esse pessoal de Lisboa, do vale de silício local, para eles trazerem a responsabilidade para cá. Mas para isso a gente precisa do canal de operação, dessa antena 5G e mais gerar competição com os caras que estiverem com fibra ótica aqui. A gente gera um barulho rápido, pouca discussão, em um mês ou 2 a gente pode saber se esse negócio vai para frente ou não. O que você acha? Gostei. Meninas? Vocês não entendem de banda de satélite, nem de frequência de 5G, nem a questão... Deixa eu explicar para vocês. Lembra quando vocês eram pequenininhas, que a gente assistia a Rede Globo pegava, e a SBT e a Record, as outras eram todas ruins, mas a Globo tinha um sinal bom? Então, e a gente põe um bombriozinho para melhorar o sinal. Vocês deviam ser muito novas, acho que nem tinham isso ainda, TV digital. A gente tem uma frequência de banda, que é o da TV analógica, que ela tem alta penetração e alta distribuição. Porque essa TV é tão excelente que a Globo usava. Só que agora a gente liberou esse canal aí para eles fazerem o 5G brasileiro. Só que não teve concessão de 5G. Então, eles fizeram um puxadinho, uma gambiarra chamada 4.5G da Claro e tal. Eles pegam as bandeiras 4G, empurram ao mesmo tempo e pegam a frequência de banda que está livre e empurra também. Aí você tem o 4.5G, que não é o 5G. Mas o 5G mesmo vai ter o leilão de concessão da 5G e tudo mais. Então, tem o pessoal que já está testando a tecnologia para ver frequência de radiação, um monte de coisa. Então, eles estão tentando nesse espectro de onda e na tecnologia 4.5G. Por quê? Porque isso não chega a regiões afastadas, tipo campo e tudo mais, eles estão fazendo uma prototipação.
Tem um pessoal da Anatel que tem o processo de certificação de antena. Isso não é competência municipal, isso é competência federal. Mas a gente pode entrar no âmbito de estímulo à competência federal, acesso às redes, de repente a gente libera, aí em Rio Verde você deve ter fibra embaixo dos canos de esgoto também, não tem? Então a gente libera uma entrada de fibra, alguma coisa assim, com parceria de contrapartida. Só que ninguém está conversando isso. A gente pode juntar essas duas coisas com a desculpa do Inova Juntos de transformar Rio Verde no centro, no Vale do Silício Tecnológico de Goiás. Não só para a agricultura, mas para a informação. E aí a gente começa a empurrar as universidades, o pessoal é meio fraco aí, ele só quer saber de desenvolvimento de tecnologia e de ganhar dinheiro muito rápido. Mas se a gente gerar uma infraestrutura física de cabo, de rede, de 4.5G e de 5G, aí a gente faz o quê? Na hora que der certo, todo mundo, sair o leilão, todo mundo vai olhar para Rio Verde e vai falar, aqui dá certo. Aí a gente já levou a internet para tudo quanto é lugar. O campo, para a roça, e assim, Rio Verde, apesar de ser grande, né, ele tem vias de acesso boa, né? As estradas são boas, vocês estão no cruzamento legal. Depois a gente pode ampliar. Tá para sair aquele negócio lá da estrada de ferro de vocês, ou não saiu, que vai cruzar lá para cima? Ou aquilo está enroscado até hoje? Não, está super avançado. Agora em junho deve começar a operação. O terminal tem um terminal de... Eu fico com medo de ficar com um discurso de muita propaganda, ficar fazendo muita propaganda. Mas não, eu já conheço, eu sei que é bom. As meninas vão assustar, mas eu não conheço. É um assunto que a gente trabalhou bastante desde 2017, para poder ter um terminal ferroviário em Rio Verde. O projeto original não tinha terminal em Rio Verde, e a gente conseguiu atrair a companhia concessionária para cá, que é a Rumo. Eles estão investindo 400 milhões na primeira etapa para construir o maior terminal ferroviário da Ferrovia Norte-Sul. Deixa eu compartilhar de novo, porque eu já aproveito e mostro para vocês um detalhe que eu queria mostrar. Ó, aqui está Rio Verde. E aqui são nossas vias de acesso. Então, para quem não conhece ainda, então vamos lá. Ó, onde está Goiânia? Ó? Goiânia está aqui em cima, onde está aparecendo o aviãozinho. E Brasília está aqui. Está para a direita, Brasília. Aqui em cima. Só que você vai Brasília, daqui, Rio Verde tudo duplicado. Dá 5 horas de os caminhãozão na rua, na estrada, tudo. Eu estou na rota do aeroporto, está fazendo barulho. Bom, aí aqui está Rio Verde. Então, a chegada vindo de Brasília, Goiânia, BR-060, e aqui segue sentido Mato Grosso, Rondônia. São 2 BRs. A outra BR, essa aqui, é a saída para o Sudeste, destino Minas e São Paulo. Aqui é onde corta a Ferrovia Norte-Sul. Então, ela vem de São Paulo, do interior de São Paulo, passa por aqui, passa do lado de Goiânia e sobe sentido Tocantins, depois entra no Maranhão e encontra com a Ferrovia dos Carajás, que é a ferrovia que a Vale usa para transportar o minério de ferro ali do sul do Pará. Então, e vocês vão conseguir exportar daqui, lá perto do Panamá, do canal do Panamá, vocês já vão pegar com a saída direto ali para os Estados Unidos, para a China e para o outro lado, e o pessoal não vai ter que sair aqui para o Paranaguá, cara. E vocês deram uma curva para fazer um puxadinho aí para Rio Verde, né? Briga de gente grande. Então, puxar aqui para vocês entenderem. Você já entendeu, só para todos nós ficarmos na mesma página. Ó, o que está em preto é a malha ferroviária brasileira. Sim. Então, toda essa parte preta está implementada, essa parte que está laranja até aqui no Tocantins é a Ferrovia Norte-Sul. Então, ela parte daqui e vem até encontrar com a Ferrovia dos Carajás aqui em cima. Essa parte de cima já estava leiloada e estava concedida para a VLI. Essa parte de Porto Nacional até encontrar com São Paulo, 1.537 quilômetros, concedida recentemente para Rumo. E aqui está Rio Verde. Então, as opções é o que você está dizendo, ó, ligar lá no Porto de Itaqui, no Maranhão, ou para baixo a ligação com Santos. Então, em vez de passar por cima, aliás, desse lado aqui, né? Tem que dar a volta aqui embaixo, passa pelo canal do Panamá aqui em cima. Já sai aqui de Itaqui, já passa aqui por dentro. É uma opção, realmente. Então, porque isso aí era a questão, se ia sair pelo Maranhão ou pelo Porto de Santana do Amapá e tal. A questão é a seguinte, a gente tem Paraupebas, que tá no rumo da Vale. O que eu queria era fazer o seguinte, a gente constrói uma puta sacada dessa do Rio Verde tecnológico com a infraestrutura 5G. Na hora que a gente colocar o 5G,
a gente mete um 5G na cidade inteira e começa a conversar com o pessoal da Rumo e tudo mais. Aí a gente começa a discutir internamente o processo de ampliação dessa tecnologia que a gente fizer sucesso para integrar até lá em cima no Maranhão. Porque como a gente tem aqui Rio Verde e Paraupebas, a gente pode levar a internet de banda larguíssima em todo o caminho da rodovia ou nos pontos de paradas da rodovia, porque a gente vai fazer uma outra ação que é o seguinte, que é provimento de acesso. Eu vou fazer alguma ação de tecnologia de alta disponibilidade no interior do Amazonas. Então, vou pegar, sei lá, Tabatinga, Solimões, outras coisas, e a gente vai discutir com empresas. Não vai funcionar agora, mas a gente quer discutir alternativa de acesso. Para a gente, o que teria interesse? Fazer Rio Verde virar essa referência. Essa tecnologia integra com Goiânia, integra com Lisboa. Depois de Lisboa, a gente pega o caminho de ferrovia e integra, faz um emanamento das suas ações de Rio Verde com Paraupebas, que a gente vai ter ação junto dentro do Nova Juntos, que Paraupebas está com a gente, né? É Paraupebas, que é no Pará, que está o pessoal do... Estou falando do município errado ou não, Isabela? Me ajuda aí. Qual que está no Santarém? Santarém. Mas Paraupebas está no C3 também. Tá. Santarém a gente vai chegar, só que o que acontece? Eu passo na Vale ali é tudo Vale. A gente passa em Paraupebas, depois a gente pode sair por Santarém. Aí a gente usa uma discussão de integração do conceito do digital, da cidade, levando de Rio Verde, eu quero levar a referência. Entendeu? O que você acha da ideia? Isso não é para agora. É só para a gente pensar como uma coisa... Porque eu preciso começar a discutir isso, vender... Eu preciso plantar, cara. Eu preciso plantar essa sementinha na cabeça de todo mundo. Joga aí Rio Verde e Santarém. Joga aí um negócio Rio Verde e Paraupebas, para você ver. Que de repente a gente pega algo que vai ter todo o interesse em fazer esse tipo de coisa, e aí a gente já começa meio que vender uma ideia de rasgar o Brasil inteiro levando banda larga 5G de alta disponibilidade do lado da rodovia, da ferrovia. Ó, Santarém está aqui, ó. Uhum. Santarém está atendido o Porto hoje. Existe um projeto de ferrovia para Santarém, mas é só um projeto, é chamada Ferrogrão, que seria essa aqui, a partir do Mato Grosso para poder chegar lá. Hoje, o ponto mais próximo que ele chega é em Canaã dos Carajás, ali, que a ferrovia, que a Vale usa para poder levar o minério de ferro. Mas joga aí Paraupebas, ver se chega, porque acho que a Vera Vale está aí do lado, cara. Porque aí eu amarro 2 projetos do Inova Juntos, a gente começa a falar em tecnologia, e aí a gente começa... Ó, tá vendo? Papai, sim. Chegamos, estamos juntos. A Rio Verde está aqui, subiu pela Norte-Sul, aqui tem um pedacinho da Ferrovia dos Carajás, voltando aqui, que é a parte que usa o minério de ferro. Está aqui, Paraupebas está aqui. Exato. Ferrovia contorna ela aqui. Uhum. Beleza, já precisamos falar que a gente vai mexer com peixe grande daí, entendeu? Mas calma, vamos arrumar Rio Verde. É por isso que eu já estou conectando os clusters aqui. Primeiro a gente faz funcionar, depois a gente conversa com eles. Mas na hora que a gente for conversar, já pensa que eu estou numa ideia da gente fazer o seguinte: infovias da informação. As infovias da informação, elas vão seguir os canais normais de fibra ótica. Normalmente, fibra ótica passa por dentro das rodovias. Por quê? Porque você enterra fácil, é fácil de dar gestão. Elas passam por dentro de ferrovias, porque ela está sempre limpa e sempre com manutenção. Não tem passagem de fibra pela rodovia, mas a gente pode fazer questão de exportação de 5G, mas na hora que estiver desenvolvendo, por isso que a prototipação é legal. E aí eu quero pegar a hidrovia. Então, eu quero pegar o Amazonas e integrar tudo com 5G na Bahia, Boca do Acre, nesses negócios. Mete um satélite lá e sei lá o quê. Provavelmente o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa tecnologia que vocês desenvolverem aí e vai vender como solução lá para o pessoal implantar como protótipo, teste e tal. Mas, enfim, só fechar aqui, vou tirar compartilhamento da tela. Ó. Seguindo 20 quilômetros da cidade, está aqui o terminal ferroviário que está em construção, que eu falei que começa a operar agora em junho e que inaugura em agosto. Só para você ter a dimensão disso aqui, é equivalente a 52 alqueires, dá 250 hectares. Para ter uma proporção, isso aqui é um caminhão. Ó. Cada um desse aqui é um caminhãozinho. Aí. Um hectare é um campo de futebol. São 250 campos de futebol, meninas. Então, deixa eu ver se tem imagem mais atual. Mais de agosto, mas é isso. Eles vão fazer terminal de transbordo de carga para o caminhão não ter que só parar em cima do caminhão e cair por gravidade? Para soja? Aqui,
Aqui está previsto 4 terminais. A primeira fase agora é um terminal de grãos e farelo de soja. Uhum. Depois, na segunda etapa, um terminal de fertilizantes, que já está encaminhado. Na terceira etapa, entra um terminal de líquidos. E na quarta e última etapa, um terminal de containers. Então, se eu pegar aqui, ó, você ter uma noção de como é que vai ficar desenhado isso aqui em cima. Aqui. Então, aqui a via de acesso, chegou, classificação, estacionamento para 600 caminhões, descarrega nessa região, aqui armazena ou já manda direto para carregar o trem, carregar os vagões. Né? Derrama de cima para baixo uma tulha que derrama o grão de cima para baixo. O trem chega por aqui, sai da linha da ferrovia original, faz o retorno, isso aqui é chamado pera ferroviária. Aqui é o terminal de fertilizantes, então se ele vier com carga de fertilizantes, ele descarrega aqui, depois carrega aqui. Aqui é o terminal de líquidos, é uma outra linha separada, aqui em cima tem previsão para até 5 linhas diferentes. Aqui, terminal de líquidos, e o terminal de contêineres deve ficar nessa região aqui. Meninas, Então, vocês têm noção do grau de eficácia, por exemplo, para escoamento de soja? Hoje, quando eles mandam para o Porto de Santos, eles mandam via caminhão, o caminhão chegou, tem muitos lugares lá que você tem que fazer com sucção para entrar para o navio, ao invés de fazer por transbordo de gravidade. O cara abre o caminhão, cai numa grade e já cai em cima do lugar direto do vagão. Então, a logística de distribuição, o tempo que você demora para encher um trem vai ser muito menor nesse terminal. Você põe um caminhão atrás do outro, eles abrem o negócio, vai caindo dentro e já enche, por gravidade. Se a gente falar, por exemplo, comparar com o transporte de caminhão, uma composição do trem com 120 vagões, ela vai tirar da rodovia até 230 caminhões, uma única composição de trem. Então, é um volume bem significativo. Bom, vou fechar o compartilhamento, só aproveitar a tela aqui e mostrar mais um detalhe. Aqui a cidade... Vou tirar aqui voltar um pouquinho mais para tirar essa nuvem aqui. Ó, nesse espaço aqui, isso aqui é um shopping, aqui é a sede da Comigo, que é a nossa cooperativa. Nesse espaço aqui, está sendo construído um equipamento com o apoio do governo do Estado, financiamento da FAPEG, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, que está sendo chamado de Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. Ó, essa construção é a construção modular, e a ideia é ser um espaço que possa ser utilizado para demonstrar tecnologia, tudo aquilo que pode ser usado. Ele começou com uma ideia de IoT, mas ficou limitado, que ficava restrito só a IoT, e aí expandiu isso para uma ideia de centro de excelência em agricultura exponencial, que pode abranger qualquer uma dessas tecnologias. Então, mas se a gente voltar com essa questão da IoT também é muito bom, porque a gente tem quase nada de internet das coisas aqui no Brasil. Verdade. E a gente não tem quase nada. A gente podia fazer uma fusão a gente podia mexer com tecnologia das coisas, acesso à internet e provimento de soluções públicas para isso. Eu acho que é uma boa linha, cara, para a gente entrar. Então, voltando ali no início da sua fala, a ideia seria levar, junto com as operadoras, a internet para esses pontos focais, começando pelas escolas. A minha ideia é entender o que vocês querem. O que eu queria sugerir é o seguinte: passa esse relatório com vermelho, verde e amarelo para a gente dar uma estudada. Manda esse relatório para a gente. Me dá uns 2 dias para a gente pensar, que eu vou discutir com as meninas. Eu acho que, assim, essa coisa, se você quer começar já com as escolas, a gente começa com as escolas, a gente começa com as operadoras, a gente faz ampliação da banda larga via 5G ou uma competição com o pessoal que tem a fibra aí de alguma coisa, e a gente abraça vocês com Portugal com um centro de desenvolvimento e excelência, tipo fazer um Vale do Silício de desenvolvimento de tecnologia local. Mas isso precisaria ter escolas, precisaria ter comércio. A gente conversa com eles e quem que a gente coloca? De cara, a gente coloca vocês para cooperarem com Portugal já. E aí a gente vai ver nesse plano de desenvolvimento de via de acesso. Mas manda para a gente, deixa eu dar uma estudada em cima do que vocês estão pensando, e me dá mais uma alternativa, tipo assim, além dessa parte de tecnologia, alguma coisa que pareça fazer sentido para vocês, tipo assim, que também seja prioritário. Tem um programa que está sendo tocado pela Secretaria de Agricultura, que foi feito um levantamento, um diagnóstico, juntamente com o SEBRAE e com a Emater, e ele está sendo chamado de Cinturão Verde, que é a ideia de produzir hortifruti com agricultura familiar no entorno da cidade. O levantamento mostrou que Rio Verde consome em torno de R$100 milhões por ano com hortifruti granjeiros,
80% desse hortifruti granjeiro vem de outras regiões, de outros municípios, outros estados do país. Então, a ideia é usar esse potencial, esse dinheiro que está na mesa, esses 80 milhões, e consumir parte disso de produção local, que fomenta a geração de emprego. Você pensa assim, hoje a agricultura extensiva, a agricultura da soja, do milho, Rio Verde usa as melhores tecnologias do mundo, não perde em produtividade para lugar nenhum do mundo. Ok, só que isso cada vez ocupa menos mão de obra, mais tecnificado, mais equipamento tecnificado, daqui a pouco o equipamento autônomo, enfim. Hoje dá para fazer com programação à distância, mas daqui a pouco vai ser autônomo mesmo. Então, é menos mão de obra. Você planta 100 hectares de soja com um funcionário. E na agricultura de hortifruti, agricultura vertical, com estufas e tudo isso, você consegue ocupar muito mais mão de obra, por mais automatizado que seja. Então, a gente tinha que fazer o seguinte aí, eu acho que a gente tinha que fazer uma outra ação de uma outra natureza. A gente tinha que fazer produção de agricultura familiar no Citron Verde com certificação de orgânico, porque ela continua, ela tem uma produtividade menor, mas você consegue dar um preço melhor. Como é que é a produção de orgânico aí para vocês? Inexistente quase, né? Todo mundo praticamente, é insignificante. Tipo tem assim, alguma coisinha ou outra, mas... Tá, dá uma pensada. Eu vou pensar nessas duas coisas. Me dá uns 2 dias e a gente bate um papo tipo lá por sexta para eu ver se eu consigo conversar com Portugal. Eu quero falar com Lisboa, ver o que eles acham. Pode ser? Claro. Posso mostrar mais uma alternativa? Claro, pode, cara. Então vamos lá. Eu já tô com um monte de coisa aqui na fila, eu já tô com a cabeça cheia, já vou dar um trabalho infernal para as meninas. Elas não entendem nada de tecnologia de agricultura, agora vão aprender. Em 2019, nós trabalhamos a aprovação de uma lei criando um ecossistema, um ambiente para um ecossistema de inovação no município de Rio Verde. A base legal está aqui, isso foi feito espelhando pesquisa de outros lugares, inclusive, acho que o município de Bauru foi um que a gente se espelhou. Tá? Mas nós não implementamos na prática mesmo as iniciativas e aquilo que estava proposto nessa legislação. Então, põe que nós vamos fazer tudo isso aí. A gente faz um decreto administrativo, manda esse documento para a gente. A gente pega essa lei e fala que no âmbito de estudo que a gente vai inventar, vai ser para implementar essas coisas que estão na lei. A gente cria alguns resultados e manda essa lei também para a gente dar uma lida. E me dá uns 2 dias e a gente fala, ou na sexta que vem, é sexta agora? Deixa eu ver, como é que está a sexta agenda? Tá enchendo. Quer falar? Quando que é melhor para você, Deni Márcio? Eu me adequo à agenda de vocês. Eu me viro. As meninas te falam ou nessa segunda, ou na sexta ou na segunda que vem. De qualquer forma, eu quero falar com Portugal primeiro. Tá? Eu quero falar por Portugal primeiro e eu quero te colocar nessas ações. Vocês provavelmente têm umas coisas que vocês não estão fazendo e talvez também seja bom que é a parte de turismo, que vocês são muito para produção. E acho que talvez umas coisas de turismo, talvez eu possa colocar também umas ações de Portugal. As meninas te falam se a gente fala na sexta ou se a gente fala na segunda, mas manda essa lei, manda esse material, deixa a gente dar uma processada e a gente volta com ideias para ver aí, para você levar para frente para o prefeito. Tá bom? Uma curiosidade só, o prefeito gosta muito de Portugal, ele fez uma visita, já foi algumas vezes, mas foi em 2017 a Lisboa, e ele conheceu o sistema de saneamento lá, de transporte, coleta, enfim. E aí convidou 2 professores, vieram aqui, fizeram um trabalho, fizeram propostas, então foi feito um plano de gestão de resíduos sólidos para o município. Enfim, eu só queria dizer que existe uma simpatia e um interesse por Portugal, que já é natural, que já é anterior, então tudo isso nos ajuda muito, né? A ter isso como uma vontade de fazer isso acontecer. Então, me traga essa resposta na semana que vem. Se ele prefere o Porto, Lisboa ou Algarve. Eu preciso dessa informação. Só para me posicionar geograficamente, tá? E depois a gente acha o que fazer. Tá bom? Tá bom, combinado. Um abraço. Meninas, a gente se vê ali rapidinho na nossa, que eu preciso sair para outra reunião, mas eu quero fazer um fechamento contigo. Obrigado. Valeu, abraço. Fala. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.